Queridos, que Deus te abençoe. Não passe esse vídeo, escute o que o Senhor tem para te dizer hoje. Até aqui o Senhor nos abençoou. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Texto para reflexão está em Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 34, 35, 36 e 37. Mateus 10, capítulo de número 10, versículo 34. Está escrito. Vamos para o texto. Diz assim: não penseis que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra mães, e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa são os seus próprios parentes, disse o Senhor Jesus. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, mais do que me ama, não merece ser meu seguidor. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha, mais do que me ama, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, disse o Senhor Jesus, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira ou a vida eterna. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, esse sim terá a vida eterna. Até aqui o Senhor abençoe essa palavra. Forte, né, querido? Forte, né, minha querida? Quando o Senhor disse essas palavras, ele estava dizendo para os discípulos naquela época, há 2000 anos atrás. Sempre eu falo isso, há 2000 anos atrás. No século 21, ao qual nós estamos vivendo, não necessariamente do Evangelho, mas quando a gente vai falar da palavra de Deus, tem ao nosso favor a internet, a maravilhosa ferramenta, as redes sociais, essa plataforma. Enfim, quando Jesus estava falando, preparando os discípulos, ao qual ele ia passar por um processo, qual ele diz ali que ia morrer da sua vida. Aqueles que não tivessem preparado, não era digno de seguir. Por isso que o Senhor Jesus passou 3 anos e meio pregando o Evangelho, preparando os discípulos. Cara, que bom e maravilhoso nós chegar num templo e ouvir a palavra de Deus quando o pastor ou alguém que está direcionando a palavra de Deus no púlpito faz o apelo e aquela pessoa levanta a mão dizendo que aceita Jesus, é maravilhoso. Mas voltando a 2000 anos atrás, não era assim, querido. O próprio Cristo disse: quem não der sua vida por amor a esse evangelho. É interessante voltar aos tempos quando Jesus ressuscitou. Existia poucas pessoas que eram seguidores de Jesus naquela época. Os discípulos, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e alguns discípulos distantes. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, de fato, quem viu ali a ressurreição de Jesus fora Deus e os anjos, foram os soldados, mas eles caíram como mortos. No outro dia, bem cedo, Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou Jesus. E ela falou para os discípulos ficaram incrédulos. E eles tinham passado 3 anos e meio com Cristo. E quando Jesus entrou dentro do templo, não precisou abrir a porta, Jesus passou pela parede e disse: a paz esteja com todos. E ali eles viram que Cristo tinha ressuscitado. Cara, nós vivemos no século 21, onde você não precisa dar sua vida mais por esse evangelho. Mas nós temos heróis da fé que foram os discípulos. Por exemplo, Pedro, quando pregava o evangelho, que quando ele pregava Cristo, as pessoas aceitavam
E quando não aceitava, chicoteava ele, expulsava daquele lugar, até chegar os romanos para tirar a vida de Pedro por causa do Evangelho. E Pedro disse: eu não sou digno de morrer como Cristo, como meu Senhor. Crucificaram Pedro numa cruz em X, de cabeça para baixo, e queimaram ele. Estevão foi apredejado até a morte e disse: eu vejo a glória do Pai. Jesus estava sentado à direita de Deus. Algumas pessoas, os fariseus, colocaram a mão no ouvido para não ouvir isso. E ali estava um jovem chamado Saulo ao lado, o qual participou também. Predejaram Estevão até a morte. Perdeu sua vida da forma mais cruel. E se você pesquisar aí, meu querido, o Coliseu de Roma, se não me engano, cabia quase 60 mil pessoas. Fazia atrocidades com os discípulos, com os seguidores, com os cristãos. Deixava os leões famintos e soltava eles dentro da arena, os cristãos, para os leões matar aquelas pessoas, os cristãos. Mais de 60 mil pessoas viu aquele show de horrores. Cristãos sendo mortos por leões ferozes. Hoje nós estamos no século XXI, quando a gente fala de Jesus, as pessoas passam o vídeo. Quando fala de Jesus, as pessoas dizem que esse é um crente chato. O próprio Cristo disse: aquele que não está disposto a me seguir não terá a vida eterna. É uma semente que foi plantada sob pedra, o espinho. Quando vem os prazeres da carne, sufoca, essa pessoa não quer seguir. Jesus, ele deu sua vida, morreu. E os discípulos de Jesus foram os heróis que trouxeram essa palavra de Deus. Hoje não tem ninguém te perseguindo por causa do Evangelho. Mas naquela época, os discípulos de Cristo eram perseguidos e mortos. Se o Evangelho chegou até mim hoje, que estou falando nessa rede social livre, por causa deles que deram sua vida, o Evangelho chegar até nós. Porque Cristo disse: ide e pregai o Evangelho a todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. O Evangelho está sendo pregado, querido e querido amigo. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Mas o Espírito Santo diz: se hoje ouvir a voz de Deus, não seja teimoso. Esse mesmo jovem que participou da morte de Estevão, Saulo de Tarso, ele pegou cartas para matar o discípulo. E quando ia, mais ou menos 3 dias e meio de viagem, que era 400 e poucos quilômetros, de onde ele estava ali, de Jerusalém até Damasco, dava 400 e poucos quilômetros, era 7 dias de viagem. E na metade do caminho, diz a palavra de Deus lá em Atos, que Jesus desceu do céu de forma estrondosa e caiu uma bola de fogo no meio deles, como um estrondo enorme. E saiu uma voz daquela luz. E Saulo olhou para a luz e viu Cristo. Imediatamente ele perdeu sua visão. Ficou cego na hora. E ouviu a voz. As pessoas ouviram a voz, mas não viram. Mas Saulo de Tarso ouviu. Saulo, Saulo de Tarso, por que tu me persegues? E Saulo, atônico, tonto, pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou a Cristo, a quem tu persegues. Muito tempo depois, Saulo de Tarso, ele se converte. E ele dá essa vida também por esse evangelho. Chegando até Roma. Os romanos decapita, corta a cabeça de Paulo. E ele deu a vida por esse evangelho. Se nós estamos falando desse evangelho, por que devemos falar? Porque outras pessoas deu sua vida para esse evangelho chegar até nós hoje. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvir a voz de Deus, não seja teimoso, não